Líderes europeus se reúnem mais uma vez hoje em mais uma tentativa de mediar uma pausa humanitária em Gaza. Detalhe que a União Europeia prometeu 50 milhões de euros em ajuda humanitária para a região. Vamos então com a Priscila Yazbek, ela quem conversa ao vivo com a gente da França. Yazbek, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, então anunciou essa ajuda de 50 milhões de euros à população palestina, à faixa de Gaza, em meio às discussões sobre o conflito entre Israel e o Hamas. É o segundo dia, como você disse, de reunião dos líderes do bloco europeu, formado por 27 países, eles que estão se encontrando pela primeira vez presencialmente desde os ataques que foram feitos no dia 7 de outubro. Ursula von der Leyen também disse que não tem contradição entre mostrar solidariedade a Israel e fornecer ajuda humanitária a Gaza. Vale lembrar que o bloco europeu é o principal fornecedor de ajuda para os palestinos, enviou quase 78 milhões de euros este ano e mais de 930 milhões de euros desde 2000. Agora, então, a essas ajudas se somam esses 50 milhões de euros. Agora também os líderes estão dando entrevistas coletivas para jornalistas. Quem falava agora era o presidente francês Emmanuel Macron. Ele disse que as crises estão se multiplicando, a crise da Ucrânia se soma agora à crise em Israel. Ele falou que nessa reunião da União Europeia eles falaram sobre continuar a ajuda à Ucrânia, mas os detalhes do orçamento para a Ucrânia vão ser definidos só em dezembro, mas disse que a maioria dos países é favorável a continuar com uma ajuda de 50 bilhões de euros para a Ucrânia nos próximos 4 anos. E sobre Israel especificamente, ele falou que os líderes conversaram sobre 3 pontos principais. O primeiro, a luta contra o terrorismo. O segundo, a pausa humanitária para que ajuda chegue a Gaza. E o terceiro ponto é a perspectiva política, dizendo que os líderes europeus falam sobre a solução de 2 estados, um estado palestino e também o estado de Israel, trabalhando com parceiros regionais, inclusive para que a guerra não escale, não chegue a um conflito regional. Também, Elisa, é importante ressaltar que os líderes europeus chegaram a uma declaração conjunta. Essa declaração conjunta, a gente chegou a falar sobre isso ontem aqui, ela foi muito discutida no seguinte ponto: eles não sabiam se iam colocar o termo pausa humanitária ou pausas humanitárias no plural. Uma pausa no singular significaria algo próximo a um cessar-fogo e alguns países europeus são contrários a isso, porque acham que um cessar-fogo pode dar vantagens para uma ofensiva ainda maior do Hamas, caso os ataques cessem por um tempo. Então, eles colocaram no texto o termo pausas humanitárias, que a União Europeia define como pausas, intervalos de poucas horas, para que a ajuda humanitária chegue à população da faixa de Gaza. Eles falam muito sobre a necessidade dessa ajuda. Só para concluir, hoje chegaram mais 10 caminhões na faixa de Gaza, são 84 desde o sábado, só que normalmente, num período normal, são 100 caminhões que entram na região para fornecer itens básicos. Então, a entrada desses 84 caminhões está muito aquém do volume necessário. Os líderes europeus também falaram sobre isso nessa reunião. Volto com você, Elisa.